Meus queridos amigos, ouvintes, eu queria aproveitar, antes de dar continuidade ao nosso próximo passo para uma vida cristã de caráter saudável, queria fazer uma pequena colocação em relação ao nosso passo anterior, onde falamos sobre o ensino constante das Escrituras. Eu apresentei alguns exemplos negativos da Escritura, mas fui bem lembrado pela minha esposa que também é o lado positivo de pessoas que se submeteram a aprender e foram assim então uma bênção na próxima geração. E eu gostaria de ler um versículo de 1 Reis, capítulo 15, o versículo de número 11, que diz assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Na verdade, Asa era um descendente de Davi e vinha de um pai que não era nada fiel, mas Asa teve uma outra condição. Então a promessa de Deus em Davi se cumpre em Asa. E Asa é considerado um dos melhores reis depois de Davi. Então, levando isso em conta, é muito importante que nós pensemos que vale a pena o que aprendemos em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 a 9. Ensinar em todo o tempo. Timóteo tem herança de sua mãe e de sua avó, Lloyd. Então, muito importante nós termos essa consciência que a futura geração pode sim praticar o bem baseado no nosso ensino. E agora então podemos entrar no oitavo passo. O oitavo passo consiste em conhecer as Escrituras e averiguar se de fato as coisas são conforme as Escrituras. Quem agia assim? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. É muito importante você que me ouve discernir com as Escrituras se o que você está ouvindo tem fundamento na palavra de Deus. Essa análise é preciosa e pode te ajudar em muito a ter um caráter correto, a agir com fidelidade, a ser uma pessoa de oração, a corresponder com a expectativa esperada pela palavra de Deus para com você. Então, assim como esses lá de Bereia, faça você também. Busque nas Escrituras se aquilo que você está ouvindo, se aquilo que você está lendo de um livro tem fundamento baseado nas Escrituras sagradas. Nosso nono passo, que fala sobre um caráter fiel para um homem equilibrado, para uma irmã equilibrada, é o passo do semear. Quando lemos as Escrituras, capítulo 9, do segundo livro de Coríntios, nós podemos aprender algumas coisas interessantes. Entre elas que devemos dar com alegria. Quem semeia pouco, pouco recebe. Mas é interessante lermos alguns versículos que podem ser muito importantes para a nossa vida. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que tem proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E agora vamos ler um pouquinho mais sobre esse assunto.
o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. É interessante notarmos, irmãos, que havia necessidade, havia pessoas que tinham necessidade. E como se supriam essa necessidade? Segundo a graça que cada um recebia. Aquele que tem mais, contribui com mais, para que aquele que tem menos não sinta necessidade nem falta. Essa é uma verdade. Isso não é pedir dons financeiros às pessoas. Isso é dar com liberdade. É ter a certeza que você está contribuindo com aquilo que está no seu coração em benefício daqueles que têm necessidade. Então medite nisso. Quando você contribui, com certeza você recebe uma recompensa, porque você ceifou com alegria. Não é uma troca, você não está dando para receber, mas a beneficência de Deus, a bondade de Deus te oferece. Por isso tenha um coração alegre e tenha a disposição de ofertar aonde for necessário. Fica assim então nosso nono passo: disposição no coração para servir aos necessitados. Chegamos agora ao nosso 10º e último passo. Com essa pequena exposição sobre o perdão, eu quero deixar para vocês então esses pequenos vídeos que vão nos mostrar como trabalharmos o nosso caráter. Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus nos ensina pessoalmente a necessidade de perdão. Eles nos conta a história de uma pessoa que devia ao rei. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aqui aprendemos que o rei tinha alguém que lhe devia muito, que não conseguiria pagar. E esse devedor lhe implorou misericórdia, e o rei o perdoou. Mas na sequência nós aprendemos o seguinte, versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Irmãos, eu li de propósito, faltando um versículo aqui, porque não dá para acreditar que alguém que foi perdoado de tanto não fosse favorável, não perdoasse uma dívida muito menor. Vamos descobrir aqui, versículo
28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Veja, irmãos, o rei estava cobrando um que lhe devia 10.000 talentos. Esse que lhe devia 10.000 talentos, quando foi perdoado, encontrou um que lhe devia 100 e não conseguiu perdoar. Exigiu a prisão desse homem. Que lição para nós, irmãos. Perdão é sublime. Sem perdão não é possível ter um caráter fidedigno, um caráter segundo o coração de Deus. Então, com essa pequena mensagem, eu quero encerrar dizendo para você: perdão é necessário. Se você não perdoa, você ainda tem que aprender a perdoar para ter um caráter forjado segundo as Escrituras.